Olá a todos! Estamos aqui para mais um vídeo de história. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre dois movimentos que nasceram no século passado, que são nazismo e comunismo. Nazismo é uma ideologia que prega a exaltação à raça ariana, povo antigo que, segundo o Hitler, era a base dos atuais germânicos. Há provas disso? Não. Há relatos disso? Ah, mas não são confiáveis. Ela é uma ideologia de raça. E por que ela odiava os judeus? Porque era fácil, porque judeu, na sua maioria, era rico, num país que foi destruído depois da Primeira Guerra Mundial, onde todas as reservas de riqueza do país tinham sido jogadas para os estrangeiros, onde o principal inimigo do país tinha ganhado de volta a região mais rica em minério de ferro e carvão, que é a região da Renânia, que voltou para a mão dos franceses após a Primeira Guerra Mundial. E assim, onde o terror dos comunistas, o medo do marxismo russo, ele era muito grande, especialmente na classe industrial. Eles viram com bons olhos o nazismo. Mas como é que o nazismo cresceu e se tornou essa força toda? Porque depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ninguém mais queria uma guerra. Todo mundo começou a negociar com Hitler pensando que ele bateria, na verdade, em Stalin. Que ele não avançaria sobre a França em questão de 3 semanas. Eles pensaram que ele ia para cima do Stalin. E aí, assim, eles deixaram ele se rearmar. Que era uma proibição do Tratado da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha não podia ter mais arma, não podia ter mais exército, não podia ter mais marinha. E aí eles foram deixando ele anexar territórios. Primeiro a Áustria, depois a Tchecoslováquia, depois a região dos Sudetos e por aí até chegar na Polônia, que era aliado do governo inglês, e quando isso chegou foi considerado um limite. Os ingleses tentaram atacá-lo e tomaram um pau e tiveram que fugir num porto belga de Dunkerque para depois, anos depois, voltar ao continente lá na Normandia. Mas beleza, o nazismo, ele é um conceito que ultrapassa a fronteira da Segunda Guerra, ou seja, ele se torna um signo sinal, ele se torna um símbolo do nosso tempo, ele existe até hoje. Ele se espalha pelo mundo afora e quando ele se espalha, ele perde o conceito original, ou seja, a exaltação da raça branca, a exaltação da raça germânica. E você tem a criação do que a gente chamaria de neonazismo. O nazismo enquanto movimento de cultura ligado a movimentos que não gostam da democracia, um movimento antidemocrático. Então, assim, por exemplo, você vai ter neonazista no Brasil, relacionado à ideia do separatismo. Você vai ter neonazista na Bolívia, relacionado à questão indígena, ou seja, grupos indígenas que querem independência dentro da Bolívia. Você vai ter neonazista na Argentina, ligado a separatismo. Você vai ter neonazista na África, ligada a movimentos anti-islâmicos. Então, assim, em todos os lugares ele vai assumir esse novo papel que não tem nada a ver com o papel original do nazismo, que é a exaltação da raça branca, a raça pura, a criação do homem branco superior, certo? Tá. E por fim, para terminar de falar sobre o nazismo, 11 milhões de pessoas mortas. Guardem esse número. 11 milhões de pessoas mortas. Vamos falar agora de comunismo. Comunismo. Karl Marx. Diretamente ligado? Não.
A ideia de sociedade comum, ela é anterior a isso. Karl Marx, ele pega várias ideias, como por exemplo a utopia de Thomas More, ele pega a República de Platão e ele vai tentar criar um modelo que faça frente ao capitalismo. O capitalismo, ele tem uma ética, que é uma ética protestante, ou seja, uma ética que visa uma ideia de lucro, de temporalidade. Ele tem uma moral, que é judaico-cristã, e ele tem um sistema econômico. Então, quando você fala de socialismo, você está falando da parte econômica do comunismo, certo? É a forma como Karl Marx vai definir as bases da nova economia, que ele vai chamar de planificada. Ou seja, o Estado, de tempos em tempos, vai definir que o carro custa 600, que o sabão custa 40 e que a arma custa 120. Mas isso de tempos em tempos, de 5, 15, 50 anos, certo? E aí, beleza. Esse comunismo marxista, de fato, ele deveria, segundo o próprio Karl Marx, deveria surgir na Alemanha. Porque a Alemanha já tinha um grau de consciência maior. Mas vai surgir na Rússia, que era o país mais atrasado de toda a Europa, o país com menos pessoas alfabetizadas de toda a Europa, o país mais pobre de toda a Europa daquele período. E o que isso vai dar errado? Vai dar errado que as etapas que o Marx definiu, a Rússia não foi capaz de cumprir. Então, assim, a Rússia vai se expandir lá no finalzinho da Primeira Guerra, ela vai tomar a Ucrânia e ela não vai ter dinheiro suficiente para continuar expandindo-se. Porque, de fato, conforme o comunismo vai ameaçando outros países, eles vão cortando relações com ela. Então, o que ela faz? Ela passa a dominar a Ucrânia com mãos de ferro para conseguir comida. Porque a Ucrânia é um solo mais fértil do que a Rússia. Aliás, prestem atenção na Guerra da Crimeia. Guerra da Crimeia, lá pro finalzinho eu vou falar sobre isso. Prestem atenção, guarda essa informação. Aí os ucranianos, cansados de apanhar, se reúnem à guarda cosaca, que era uma guarda do imperador russo, cara valente, montado a cavalo, arma, eles põem os russos para correr, os russos poucas semanas depois chega de tanque, invade o país e colhe toda a comida deles e vende no mercado exterior e ganha dinheiro suficiente para continuar a revolução. E os ucranianos começam a passar fome e começam a receber 2 pedaços de pão por cadáver, que é chamado de Holodomor, essa tentativa de matar todos os ucranianos de fome. Isso vai matar mais da metade do país, isso vai jogar muita gente na vida clandestina, ou seja, agricultor vira assassino, mulheres vão virar prostituta aos montes. E os que sobreviveram vão ter um terror do comunismo profundo. Aliás, essa é a grande questão, né? Todo mundo que sai desse comunismo, ele não quer mais voltar. Ele jamais quer voltar, ele nunca quer voltar. Você pega um cubano que escapou da ilha de Fidel Castro, Cuba, ele ama os Estados Unidos, ele não quer voltar para Cuba. Você pega um chinês radicado, ou seja, que fugiu da China, ele não quer voltar para a China. Você pega o norte-coreano, ele odeia a Coreia do Norte. Por quê? Porque são regimes extremamente opressores, que são regimes extremamente pesados, né? Ou seja, onde você trabalha para o Estado, onde a sua significância individual é zero.
Você trabalha para o Estado, você vive para o Estado, você morre pelo Estado, né? Tá, aí beleza. Esse comunismo russo na Segunda Guerra Mundial ele vai se expandir, ele vai chegar à China, ele vai chegar ao Vietnã, ele vai chegar por todos os lados e ele vai ter um apoio muito grande da nova cultura, da cultura hippie, da cultura de paz e amor. Por quê? Porque em tese o que ele prega é muito bonito, todos iguais. Mas o que aconteceu na prática é que o Partido Comunista é mais igual do que os iguais. E no fim virou-se uma grande guerra para saber quem tinha mais possibilidades para dominar o mundo. A ideia toda era dominar o máximo de países possível e roubar aqueles que estavam sob dominância capitalista. Conseguiram? Não. Motivo: acabou o dinheiro. Quando o Estado define o preço de todas as coisas e o Estado entra numa corrida armamentista, falta gente, falta recursos para fazer sapatos. E assim você acaba tendo uma inflação em comida, em sapato, em carro, em coisas que as pessoas consomem. Enquanto nos Estados Unidos eles transformavam um satélite militar em um satélite de televisão, eles transformavam um equipamento militar em um equipamento de cozinha, eles transformavam os produtos que iam para a guerra depois viravam produtos que eram usados pelas pessoas. Então não havia tanta pressão para você, como se diz, para você parar a guerra. Mas foi isso que acabou derrotando os comunistas. Mas por que os comunistas até hoje têm esse apreço todo na população? Lembram que eu falei de 11 milhões de mortos no nazismo? Mais de 100 milhões no comunismo. Bem mais de 100 milhões. Por que os comunistas ainda têm uma grande aprovação? Porque de fato eles oferecem uma coisa que o seu cérebro quer. Todo mundo igual é um ideal que pega muito o jovem, que é sonhador, acredita no poder viver uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais boazinha. E eles assumem a causa do bem. Eles não assumem que eles querem dominar o poder, eles falam que eles querem salvar a terra, defender as mulheres, as crianças. Eles trabalham em prol do bem. E quem não quer trabalhar em prol do bem, né? Mas lembre-se sempre, não há uma sociedade socialista que não tenha virado uma ditadura sanguinária. Exemplo mais recente, Venezuela de Maduro, onde a coisa é tão ruim, mas tão ruim, que os venezuelanos acham que Roraima é uma coisa boa. Roraima, um dos piores estados do Brasil. Fiquem com essa informação, até semana que vem. Fui.